Olá, bom dia. São 6 horas e 2 minutinhos. O programa Notícia de Frente começa agora. Primeiro dia do inverno e a temperatura mais amena já em muitas regiões brasileiras e aqui só um ventinho bem fresquinho. Bom dia, professor Haroldo. Bom dia, Luciana Gavilha. Bom dia ao jornalista Kleber Lima. Bom dia a todos os nossos queridos telespectadores. Uma excelente semana a todos. Bom dia, Kleber Lima. Bom dia, Luciana Gavilha, professor Haroldo, muito bom dia. Bom dia a você que nos honra com a sua audiência. Feliz semana, uma semana abençoada para todos nós. Amém, que seja abençoada mesmo, viu, Kleber? Estamos precisando mesmo de luz divina, de bênção de Deus. Nós estamos começando essa segunda-feira e é sempre importante, né? O início da semana para você começar aí com muito gás, muita energia. Se Deus quiser, vai ser uma semana abençoada. E agora a gente vai dar aquela olhadinha nas imagens do trânsito. Vamos saber como é que está nesse momento as principais avenidas da capital. Olha que imagem linda da Avenida do CPA. Tá bonita mesmo. O movimento um pouquinho mais pesado em um dos sentidos da pista. O dia um pouquinho cinzento ainda, né? É o prenúncio mesmo aí da chegada do inverno que começou por volta de 00:30. Os faróis aí acesos, mas a movimentação está bem tranquila agora nesse trecho da Avenida do CPA. Aquele giro agora das câmeras, a Fernando Correia da Costa, muito tranquilo aí o movimento também, sem nenhum tipo de ocorrência ou intercorrência, trânsito muito leve. Coitado do motociclista agora, hein, professor, nesse ventinho gelado, quem está na moto aí sente um pouquinho mais, né? Muito. A chegada do inverno, uma temperatura um pouquinho mais amena, só um pouquinho, não é o frio ainda não, pelo menos aqui em Mato Grosso. Mais um giro aí das 42 câmeras da CEMOB, mais um outro trecho da Avenida do CPA, bastante tranquilo também. Olha, eu particularmente gosto muito dessa imagem bem urbana, né? Lindo, os prédios ao fundo, o trânsito aí acordando, despertando agora, que a cidade começa o trabalho, né? Segunda-feira emblemática para todo mundo. Muito tranquilo também o trânsito, nesse momento lá no Despraiado, flui normalmente, com muita tranquilidade, nem movimento ali, olha, nas vias laterais, nas marginais, muito tranquilo mesmo. Em breve o cenário aí começa a mudar um pouquinho, né? Se tiver a obra, se Deus quiser, ali na frente do Círculo Militar, vai mudar todo o traçado aí do trânsito. Viaduto Murilo Domingos na Avenida Beira Rio, uma obra importante nesse momento, ó, sem trânsito nenhum. Daqui a pouco o cenário muda aí, quando por 7:30 da manhã já fica mais pesado, mas não tem mais paralisação lá não, viu? O trânsito flui normalmente, uma obra muito importante, trouxe aí um alívio, né, para o motorista que ficava muito estressado quando passava aí por esse trecho. Agora é a região ali do Parque das Águas, ali o trânsito sempre fluiu muito bem, né? As obras ali chegaram um pouco antes da construção civil. Ah, se fosse assim, né, em todos os cantos de Cuiabá, teríamos uma outra realidade aí na mobilidade, porque é uma região que cresce bastante. E está se inaugurando aí, olha lá, por esses dias uma nova avenida, né? Exatamente. Que liga aí da L. Ribeiro até a do Monte Líbano. E é importante essa obra porque, Kleber, ali a construção civil tem crescido vertiginosamente, né? Mais um eixo aí de crescimento e a obra, né, de mobilidade chega antes de ter todo esse contingente maior de moradores. É o ideal, né? Seria o ideal. O ideal seria que, de certa forma, toda a estrutura de infraestrutura chegasse primeiro, né? Por exemplo, principalmente a questão de saneamento. Muitas vezes há um crescimento desordenado e você tem condomínios horizontais e verticais que você não tem, muitas vezes, assistência exatamente de água, né? E aí você tem um problema grave. Verdade, viu, professor? Você quer ver um exemplo claro de um problema gravíssimo? Várzea Grande. Quantos prédios tem em Várzea Grande? 2. Pouquíssimo. Sabe por quê? Porque não tem um sistema de saneamento apropriado. E é um nicho muito importante aí da construção civil, Claro, as pessoas que buscam mais segurança, né, se sentem mais seguras em moradias verticais. Olha só, nós temos um dado, infelizmente, muito triste, né, Kleber, professor? O Brasil está de luto.
São mais de 500 mil mortes, infelizmente, vítimas da Covid-19. Nós não queríamos esse recorde, né? Já que o Brasil aí alcança o segundo no ranking mundial em número de mortes. Está à frente até mesmo da Índia. Perde apenas para os Estados Unidos, que é um gigante, com uma população bem maior do que do Brasil, com mais de 320 milhões de norte-americanos. Agora, esse dado no Brasil, esse número recorde de mortes, fez com que muitos brasileiros ocupassem aí as avenidas das principais capitais em protesto ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Quem vai trazer informações para a gente a respeito destas manifestações é o repórter João Fernandes. Temos o João já conosco. Bom dia, João. Onde você está e quais são as informações que você traz para a gente em relação a esse recorde aí terrível para o Brasil de mais de 500 mil mortes? Bom dia para você. Número assustador, né, Luciana? Bom dia para você, Kleber, Haroldo, para quem está em casa também, uma ótima, abençoada e produtiva semana, né? Antes de falar dessa passeata, dessa carreata que se misturou, né? Se misturaram aí carreata com passeata no final de semana. Deixa eu dar informação do trânsito, já que você mostrou as câmeras também da CEMOB, né, para começar essa segunda-feira, essa semana. Estamos aqui na Avenida da FEB, que é um principal corredor, não é? Que liga Cuiabá a Várzea Grande. O movimento começa a se intensificar um pouquinho agora do lado contrário, para quem sai de Várzea Grande e está indo para Cuiabá. A gente sabe que daqui a pouquinho, como você falou agora há pouquinho aí também, né? Que agora, já esse cenário aqui acaba mudando, o lado de lá fica um pouco mais travado por causa do fluxo, né? Por causa da quantidade de veículos, mas nesse momento tá tranquilo. Quem sai de casa cedinho acaba pegando um trânsito mais favorável neste momento. Depois, como eu falei, acaba se intensificando um pouquinho mais. Vou pedir para rodar então agora imagens, né, deste final de semana. Principalmente, a gente abre falando principalmente da capital, de Cuiabá, para falar dessas passeatas e carreatas que aconteceram por todo o Brasil, e aqui em Mato Grosso não foi diferente, nem Cuiabá, não é? O ponto de encontro, né, foi no final, na verdade, foi ali na Praça Alencastro, depois do pessoal, né, acabar passando por algumas avenidas e também ruas da cidade. Eles se encontraram na região da Prainha, na região central, percorreram algumas avenidas e ruas também até chegar em frente à prefeitura, né, na Praça Alencastro. Nesses percursos aí que foram feitos por algumas pessoas, né, por dezenas de pessoas que estavam de carro, de moto e também muita gente a pé, fazendo esse protesto contra o presidente Jair Bolsonaro, pedindo a saída do presidente, reivindicando a falta de vacina e também o processo lento na imunização da população. Portanto, este ato aconteceu no sábado pela manhã. O pessoal acabou se reunindo bem cedinho, né, que foi um protesto contra o governo, reuniu diversas pessoas, né, no sábado. Foi um ato convocado por movimentos sociais, partidos políticos e centrais sindicais também. E eles ostentaram faixas, cartazes, né, por onde passaram, fizeram barulho, buzinaço, algumas pessoas também com panelas para chamar a atenção de outras pessoas pelas ruas e avenidas. Essas imagens que a gente mostra, elas são da capital, são de Cuiabá, mas também você vai acompanhar agora aqui na Notícia de Frente como foi esse protesto lá em Rondonópolis. A gente tem imagem também de Rondonópolis, no interior do estado. Por lá muita gente também essas pessoas foram às ruas, avenidas, pedindo também a saída do presidente, reclamando, reivindicando a falta de vacina, o processo lento também. Lá as pessoas percorreram alguns corredores principais da cidade, algumas avenidas, né, para poder mostrar a insatisfação com relação ao governo federal, com o presidente Jair Bolsonaro. Essas imagens de Rondonópolis a gente também tem de Tangará da Serra, uma outra cidade onde pessoas se reuniram para pedir a saída do presidente. Lá em Tangará também, dezenas de pessoas com carros, né, motos, a pé, né, misturaram carreata com a passeata, pedindo a saída do presidente e também a falta
de vacina, ou seja, foi um final de semana, um sábado, principalmente de muita reivindicação por todo o Brasil, não é? Contra o governo e também pontuando, né, Luciana? Este número assustador, né? No finalzinho da semana passada chegamos à marca, ou passamos essa marca de 500 mil mortes, ou seja, 500 mil famílias em luto, porque perderam alguém para a Covid-19. Muitos dizem, se a vacina tivesse sido adquirida bem antes, essa cena, esse retrato poderia ser bem diferente, viu, Luciana? Volto com você. Olá, João, obrigada, viu, pelas suas informações, trazendo aí todas as movimentações em torno dessas manifestações aqui em Mato Grosso. Daqui a pouquinho a gente volta, viu, João, com outras informações. Nós vimos, senhores, né, os manifestantes aqui falando a respeito, né, de impeachment, pedindo mais celeridade na aquisição de vacinas, e também existem aí inúmeras correntes contrárias, né, às ações do governo. Há quem pede também um auxílio emergencial um pouco mais gordo. Não é um movimento com apenas uma demanda, são várias. E aí eu pergunto para vocês, pensadores, a manifestação em torno dessa marca recorde de mortes no Brasil, infelizmente, 500 mil vidas se perderam, e não é apenas um número, né? Quem morre é pai, é mãe, é irmão, é tio, são pessoas, são brasileiros. Kleber, eu gostaria que você pudesse comentar essas manifestações. A maioria a gente percebe aí que são jovens, né? Bandeiras aí de entidades sindicais. Tem legitimidade essas manifestações, se a gente comparar com o número de mortes no Brasil, Kleber? Luciana, primeiro que é uma marca triste, né? Que a gente não gostaria de estar passando por ela. Independente de quem é o presidente, de quem é o governo, o fato é 500 mil de pessoas, professor. Quando a gente para lembrar disso, assim, 500 mil, 500 mil parece que dá um choque, né? Porque começou 1, 2 por dia, até a gente ter quase 100 mil pessoas morrendo em menos de 60 dias, nos últimos 60 dias no Brasil. A Luciana falou aqui na abertura do programa que o Brasil é o segundo maior número de mortes linear do mundo, só perde para os Estados Unidos, e é o 8º, professor, na proporção de mortes por milhão, né? Vou ler aqui rapidinho os 8 primeiros. É o Peru, com 5.684 mortes por milhão de pessoas. Segundo, a Hungria, com 3.108. Terceiro, a Bósnia, 2.953. É um país muito pequenininho, né? Quarto, a República Tcheca. Quinto, a Macedônia. Sexto, a Bulgária. Sétimo, Montenegro. E oitavo, o Brasil. E que tem 500, até ontem, né? 500 mil ontem era 501 mil pessoas já, né? Exato. E os Estados Unidos com 617 mil. Primeiro, esse registro absolutamente lamentável. Segundo, que as manifestações, o que está me chamando a atenção é que elas estão aumentando de tamanho. No começo, a gente até mostrou aqui uma que teve 15 dias atrás, tinha ali meia dúzia de gato pingado, né, lá no Verdão, lá na Arena Pantanal, e elas estão aumentando muito de proporção. Eu vi isso acontecer nos Carapintadas contra o presidente Collor. Fui um dos integrantes daquele movimento, e hoje, particularmente, eu estou assim, remetendo muito um movimento ao outro. Isso, quando começa, se formar uma onda mesmo, costuma produzir efeitos práticos, professor. Acho que está na hora do governo federal abrir o olho. Acho que o presidente precisaria se conter mais. Acho que a grande culpa ou a grande razão que as pessoas encontram para ir para a rua pedir o impeachment do Bolsonaro é a atitude dele. Claro que nem todos os 500 mil brasileiros que morreram por negligência ou culpa direta do presidente, mas uma boa parte sim, é inegável, pela atitude dele, como por exemplo pregar o fim do uso das máscaras no momento em que a escala de contágio está aumentando, de ele promover a aglomeração, de continuar negando, de dizer que no começo que não era coveiro, demonstrando uma insensibilidade com as perdas
de vidas humanas, o que está permitindo que as pessoas o classifiquem hoje como uma pessoa desumana. Então é isso que, para começo de conversa, é isso que justifica esse ambiente que a gente está vivendo. E se ele não mudar a atitude dele em relação à pandemia, eu acredito que esse movimento deve aumentar. Eu penso da mesma forma. Eu acho que o presidente Jair Bolsonaro precisa mudar a sua postura, o seu comportamento. Em situações como essa, né, se você pegar, por exemplo, os grandes líderes que nós tivemos durante a história, né, você vai perceber que o comportamento era completamente avesso, contrário ao comportamento do presidente Jair Bolsonaro. Eles iam até os hospitais, né, para ver as pessoas, como é que estão sendo atendidas ou não, né? Então, esse comportamento dele realmente é muito ruim e certamente colaborou com um percentual significativo de mortes por conta desse negacionismo. Eu não nego isso, né? Imputar ao presidente da República 500 mil mortes, eu acho que isso aí é um exagero, né? Nós não podemos misturar, né, comoção popular com politicagem. O que acontece, na maioria das vezes, e o nosso país é campeão nisso, é aproveitar uma situação dessa de comoção, né, que é claro, né, é uma tristeza, milhares de famílias dilaceradas, isso é fato, não só no Brasil como no mundo todo. Aqui, proporcionalmente, muito mais por conta da falta de vacina, né, ou a vacina não chegou em tempo, né, acho que dessa forma fica mais assertiva a minha fala, né? Porque eu não posso imputar, por exemplo, a Angela Merkel na Alemanha a morte de mais de 100 mil alemães. Eu não posso imputar a Boris Yeltsin no Reino Unido a morte de quase 100 mil ingleses. Eu não posso imputar a um líder indiano a morte de milhares de indianos. Eu não posso imputar, né? Agora, que existe um comportamento ruim por parte do presidente da República, isso existe e é fato. O problema, na maioria das vezes, é que as pessoas oportunistas, partidos políticos, sindicatos, ONGs, querem transformar exatamente uma situação que é trágica numa possibilidade de derrubar um presidente. Isso é muito ruim. Esse é o pensamento que eu tenho. Nós já tivemos problemas, por exemplo, quem foi o genocida na época da varíola? Quem foi o genocida na época da gripe espanhola, que matou quase 100 milhões de brasileiros no mundo, de seres humanos? Então, tudo isso a gente precisa pensar e ponderar e colocar na balança, para que nós não sejamos injustos nos nossos questionamentos. Porque é muito fácil você, muitas vezes, ser oportunista, né? Inflamado por conta de parte da imprensa, que muitas vezes esquece isso e quer exatamente a derrubada de um presidente da República, né? E acaba criando situações, criando factoides para poder botar lenha na fogueira. Eu acho que o caminho não é esse, eu acho que o caminho não pode ser dessa forma, é um problema sério, não só do Brasil, mas do mundo todo. Eu já disse por várias vezes, mas faltou vacina, né? A Anvisa, o pedido da Pfizer, que é tão questionado, a carta da Pfizer, o próprio representante da Pfizer deixou muito claro que o pedido da Pfizer foi feito só em fevereiro deste ano. Quer dizer, então você tem uma série de levantamentos, de questionamentos que precisam ser levantados, questionados, estudados, que a gente possa sentenciar alguma coisa. Professor Kleber, hoje o Brasil está em luto e nós vamos continuar em luto. Aí eu pergunto, eu faço uma reflexão junto a vocês. Quem são os culpados por tantas mortes? Apenas uma pessoa? Ou é o momento de todos nós fazermos uma reflexão? Se a gente ponderar sobre esse trágico número, será que não vem à mente de cada um de nós também inúmeros culpados? Se começarmos pensando por nós, quantas vezes você relutou em utilizar máscara, quantas vezes você quebrou o protocolo de biossegurança? Tem assassinos pelo Brasil que estão matando pessoas, trabalhadores, porque pedem para fazer o uso da máscara. As aglomerações ontem, com esse dado triste, inúmeras festas clandestinas, professor, só um minutinho para eu concluir, aconteceram no Brasil. Que luto é esse? É para todo mundo? Não. É apenas para uma parte consciente, mais humana do nosso Brasil. Vamos lembrar dos mais de 40 milhões de respiradores que até agora não apareceram na Bahia. Onde estão os respiradores que o governo baiano comprou, Kleber? Não apareceram ainda.
O Amazonas, não foi o governador de lá que comprou respiradores e uma loja de vinho? Está respondendo na CPI. Vamos voltar um pouquinho para Mato Grosso. No início desta pandemia, a população não implorava para ter mais condições de atendimento na porta de entrada do SUS? Nas unidades básicas, muitas pessoas morreram porque não conseguiram, Kleber, um atendimento inicial de qualidade. Depois, o centro de triagem foi, graças a Deus, constituído, conseguiu agregar um grande número de pessoas que buscavam atendimento médico, estavam contaminadas com a Covid e queriam viver. No início, professor, o Conselho Regional de Medicina e, Kleber, o Conselho Regional de Enfermagem, o que eles denunciavam? Meu Deus, não temos máscaras de qualidade para os nossos profissionais. Eles morreram, professor. Morreram. Médicos perderam a vida, Kleber. Enfermeiros também. Olha que situação. Então, quem são os culpados? O presidente errou, tem que fazer melhor um trabalho? Claro, porque eu digo uma coisa, roubar dinheiro público da saúde durante a pandemia não é só improbidade administrativa, não. É assassinato. A gente vive numa corrupção e isso precisa acabar, precisa ter um fim. Então, muitos são os culpados por essas mortes. Olha, nós não podemos esquecer que foi dada autonomia plena para os estados e municípios para, de certa forma, deliberarem ações contra a pandemia. Isso é importantíssimo. Ou você vai me dizer, eu vou voltar a pergunta a você, esquece Jair Bolsonaro, Vocês acham que com o Haddad como presidente da República, Dilma como presidente da República, o Lula como presidente da República, nós estaríamos numa situação melhor? Eu acho que estaríamos numa situação pior, porque nós íamos ter pandemia e iríamos ter a corrupção. Essa é a leitura que eu tenho com relação a essa situação. Então não dá para você imputar ao presidente da República uma situação trágica como essa, né? E outra, quem é que está quietinho no canto que autorizou, chancelou essa história, né, de quem vai lidar com a questão da pandemia nos estados são governadores e prefeitos? O Supremo Tribunal Federal, ninguém fala isso. Lá tinha que ter uma faixa ali, nos populares lá, nas manifestações, fora STF, tá entendendo? Genocidas do STF. Aí tudo bem, a gente começa a conversar, porque quem autorizou essa história toda de delegar, de dar autonomia para os estados e municípios, não foi o presidente da República, não foi o Ministério da Saúde, foi o próprio Supremo Tribunal Federal. Então, existem responsabilidades. Mas por quê, professor? E por quê? Eu não sei. Lembra? Não. Só lembra porque o presidente da República queria liberar geral. Se os governadores não tomassem para si a responsabilidade de fazer o combate à pandemia no Brasil, nós teríamos 1 milhão de mortos hoje. Liberar geral em que sentido? Porque o presidente da República era negacionista, o senhor lembra disso? Não, senhor. Os governadores entraram no Supremo exatamente para ter autonomia, para poder fazer o enfrentamento, porque o governador não queria o lockdown, o governador estava mais preocupado com a economia. Não foi isso. Foi o que aconteceu. Então, assim, professor, eu tenho aqui uma frase de um coronel PM da reserva, coronel Rosa Fortes. Da época do governo do Dante, teve um princípio de rebelião da polícia militar aqui. Eu era repórter, eu cobria isso na época. E aquartelamento, que chama, né, quando a PM faz, e ela é proibida por lei, porque o comandante em chefe da polícia militar é o governador do estado. E eles fizeram uma manifestação, um princípio de aquartelamento. Eu, pessoalmente, perguntei na época ao coronel Rosa Fortes, que era um dos líderes do aquartelamento, na condição de comandante-geral da PM. O senhor não está cometendo um crime de insubordinação, de desobediência por fazer isso? Ele disse uma frase na época que nunca saiu da minha memória e que foi manchete do Diário de Cuiabá naquela época. Ele falou assim, quando quem manda perde a vergonha, quem é mandado perde o respeito. Eu estou lembrando dessa frase, professor, vou repetir. Quando quem manda perde a vergonha, quem é mandado perde o respeito. Porque eu estou falando isso para lembrar ao senhor e a todos os nossos espectadores que a responsabilidade do mandatário, o presidente da República é o mandatário número 1 do Brasil. Sim. A responsabilidade dele é maior do que a minha, do que a sua, do que todos aqueles que a Luciana levantou aqui agora, como aqueles que também fizeram práticas condenáveis, de não respeitar os bloqueios, de não usar máscara, de não tomar vacina agora que nós temos a vacina disponível, né? Mas a responsabilidade do presidente da República, claro, como dos governadores, dos prefeitos, é maior, porque eles estão ali para dar o exemplo, para fazer, o papel deles é cuidar da coletividade. Foram eleitos para isso. Então nós não podemos negar a responsabilidade deles. Sim, sem dúvida. Ao mesmo tempo que eu concordo que nós não podemos atribuir unicamente a única pessoa, eu li uma análise ontem muito importante na Folha de São Paulo,
para resumir essa minha intervenção desse momento, dizendo o seguinte: o jornalista levantou 3 causas principais para a gente ter chegado nos 500 mil mortos em 1 ano e meio de pandemia. A primeira é a atitude negacionista do presidente. A segunda é o interesse econômico dele sobre o interesse de salvar vidas. E o terceiro, que eu acho que é a mais importante, ele só usou uma frase: nós que permitimos tudo isso. Nós, a sociedade brasileira. Olha, Kleber, eu vou discordar em partes com o senhor argumento pelo seguinte: a primeira pessoa a levantar a mão no Brasil com relação à questão da contaminação da Covid-19 foi o presidente Jair Bolsonaro, lá atrás, na época do Carnaval. Ele disse assim: olha, cancelem o Carnaval que estamos tendo uma pandemia no mundo, né? E isso não foi atendido, simplesmente realizaram o Carnaval, a contaminação foi gigantesca nesse país, aumentou muito. Nesse exato momento, logo depois que começaram a aparecer os casos no Brasil, no mês de março mais ou menos, o que o governo federal fez? Chamou para si o problema. Olha, vamos montar um planejamento, um plano nacional para poder fazer esse enfrentamento da Covid-19 em nosso país. O STF falou assim: espera aí. Os governadores falaram: não, os governadores e prefeitos, cada um que lide com a sua situação e com o seu estado. Nós conhecemos os nossos estados, nós conhecemos os nossos municípios e nós que vamos lidar com isso. Cabe ao governo federal nos enviar recursos para que nós possamos fazer esse enfrentamento. Aí o presidente Jair Bolsonaro falou: não, peraí, né? Esse país tem um presidente, esse país tem um ministro da saúde que vai tomar a frente e vai tomar a decisão. O que o STF fez? Aí é o seguinte: a responsabilidade vai ser do governador e vai ser do prefeito. Você apenas manda dinheiro para eles. Agora estão imputando no presidente da República, no governo Bolsonaro, as 500 mil mortes. Essa é a leitura que eu tenho desta situação. Professor, o senhor não acredita que talvez o fato das vacinas não terem chegado no tempo em que era preciso, era mais estratégico, foi o que acarretou esses inúmeros discursos também contra o presidente? Olha só, se a gente pegar aqui a América do Sul, eu defendo que o Brasil deveria ter sido o primeiro país a receber os imunizantes. Vamos voltar um pouquinho atrás, falando da Pfizer. Mas qual foi o país aqui da América do Sul, o primeiro que recebeu a vacina? Foi o Chile, que é pequeno. E o Chile conseguiu fazer um maior controle da disseminação justamente por conta dessa imunização. Lá atrás, quando o presidente disse que não podia ter adquirido a Pfizer por conta das regras leoninas de um contrato, mesmo assim, inúmeros outros países concordaram com a Pfizer. E não era isso que foi exigido do presidente? Porque, professor Kleber, quando um filho da gente, uma mãe, um pai, precisa de um medicamento, precisa de um tratamento, a gente faz qualquer coisa para salvar a vida daqueles que nós amamos. Será que o presidente não poderia ter um pouco mais de empatia à época, lutar um pouco mais, ter sido mais diplomático e colocado o Brasil para conseguir ter esses imunizantes? Não estou acusando o presidente como sendo o responsável por tantas mortes. Duas coisas que não podem ser misturadas. Mas isso não inflamou, professor? Porque outros países compraram a vacina em dezembro, teve início de imunização. No Brasil demorou muito mais, infelizmente a disseminação foi acontecendo. Então eu pergunto, será que não é um fator importante? Vocês estão misturando duas coisas que, a meu ver, são completamente e devem ser completamente separadas: política e ciência. Política e ciência. Assim como existe o FDA nos Estados Unidos, que regula exatamente os medicamentos, as vacinas, né? O CDC europeu, aqui no Brasil você tem a Anvisa, no Chile deve ter o órgão, com certeza tem um órgão regulador lá. Não dá para você misturar, dizer o seguinte: o presidente, por mais que o presidente quisesse vacina, vamos supor que ele fosse um cara que quisesse muita vacina, entendendo? A vacina chegou, tem vacina, setembro não tinha vacina, outubro não tinha vacina, novembro não tinha vacina, só foi ter vacina em dezembro, quando o Reino Unido começou a vacinar no dia 4 de dezembro, 4 ou 12 de dezembro. Ali que começou a vacina começou ali. Não tinha vacina, tinha uma proposta de compra de vacina em outubro. A Pfizer veio oferecer, o Brasil disse o seguinte: olha, nessas condições leoninas contratuais que não dá segurança para ninguém, né, nenhum brasileiro, tanto é que as decisões judiciais vão ser lá em Nova York, para nós não interessa. Foi exatamente isso. O próprio representante da Pfizer na CPI da pandemia deixou claro isso, né? Então, lá no Chile, provavelmente, né, o órgão regulador liberou mais rápido porque entendeu que as premissas, né, a forma com que a Pfizer estava entrando no país estava correta. Não dá para você, não é porque uma vacina foi aprovada nos Estados Unidos que ela deve ser aprovada no Brasil. São duas coisas diferentes, são culturas diferentes, uma população diferente.
Então, eu acho que não houve negligência por parte do governo federal e não houve, é a minha opinião, não houve negligência por parte do presidente Jair Bolsonaro. O que houve é um entendimento de que a ciência que é importante nesse momento, não a política. Professor, politicagem, o senhor me desculpa, mas assim, o que o senhor está falando não tem pé nem cabeça. O governo brasileiro nunca seguiu a ciência. Nunca. É negacionista o governo brasileiro. E a orientação do presidente da República, aliás, a CPI do Senado, nasce para investigar a existência de um ministério paralelo para dar orientação sobre uma política pública de suma importância para o país, à base dos interesses ideológicos e políticos do presidente, não à luz da ciência. Então, assim, hoje a ciência e o Brasil se confluem, a ciência e a política se confluem no Brasil na medida em que a decisão política do mandatário número 1 do país nega a ciência. E a ciência deixa de ser uma aliada importante no combate à pandemia. Ponto. É o caso do Brasil. Ou seja... É o caso do Brasil. Ou seja, você aprova exatamente a vacina sem aprovação eu da Anvisa. aprovo que a atitude devia ser o governo encaminhar as decisões para quem entendia do assunto, para os cientistas, e não fazer negacionismo político. Não, mas aí, Cleber, você me desculpa. É o que acontece. Não, mas aí você me desculpa. Que aconteceu. Não, mas aí você me desculpa, mas quando você fala com relação à questão do negacionismo por parte do presidente Jair Bolsonaro, se de um lado você afirma isso, que houve esse negacionismo, né? Do outro lado você está aprovando vacinas do nosso país sem a chancela da Anvisa. Não, não é isso não. Não é isso não. É porque o presidente nunca aceitou, só terminando, o presidente nunca defendeu vacina sem aprovação da Anvisa nesse país. Foi isso que ele fez. Foi exatamente isso que ele fez. Ele sempre defendeu a vacina, uma vez que a vacina... E como é que ele pode negar a ciência se ele está defendendo a Anvisa? O povo é injusto, né, professor, de chamar o presidente de negacionista. Né? Então, você está entendendo? A culpa é dos mortos, daqui a pouco o senhor vai dizer. Não, a culpa é de quem morreu. Não é já está misturando, tem nada a ver uma coisa com a outra. Olha só, as opiniões também se divergem com os nossos telespectadores. E aí fica o número do WhatsApp para você participar aqui com a gente. Eu gostaria muito também de mostrar aí a sua opinião. Tem muitas aqui, vamos ler apenas algumas por conta do tempo. Olha só, bom dia, só vi bandeira vermelha. Tem certeza que é no Brasil? Não é essa meia dúzia de gato pingado que vai retroceder o Brasil. Bom dia, bancada. Sobre a carreata, gostaria de saber em relação aos outros países. As mortes são por culpa dos demais governantes também? Quanta idiotice, esquerdistas asquerosos. Esse jornalista exagera demais, engrandece muito o movimento sem expressão nenhuma. Obviamente, um país que tem um presidente da República negacionista só poderia nos levar a essa tragédia que estamos vivendo. Bom dia, isso de manifestantes, capaz que o presidente cai. Aildo do São Mateus. Vocês são hipócritas, não tinha vacinas aprovadas antes, acorda jornalistas, mostra esses esquerdistas, é o Dirceu falando. Queria saber se o Brasil é o número 1 em mortes no mundo por Covid. Olha, não é o número 1, mas é o número 2, com mais de 500 mil mortes, perde apenas para os Estados Unidos, como nós já colocamos aqui, e também a Índia está em terceiro lugar, ou seja, a Índia, que é um país com inúmeras deficiências sanitárias, tem problemas graves de infraestrutura, e ainda assim o Brasil já ultrapassou a Índia também em número de mortes. Por isso que a gente está fazendo aqui essa discussão, já que o Brasil externou a sua indignação, o seu luto, quer aí que os culpados ou o culpado, né, seja realmente punido por esse número de mortes que eu já disse aqui, nós ponderamos aqui, né, podem existir inúmeros culpados, inúmeros fatores e também vírus, né, porque como nós estamos vendo, pessoas no mundo todo continuam perdendo suas vidas por conta da Covid-19. É uma das maiores crises sanitárias que o mundo atravessa. E parte dessas mortes, eu não tenho dúvida, se você for levantar com relação ao comportamento da população, você vai ver que muita gente negligenciou, não teve responsabilidade civil, quanto mais no nosso país. O que se tem de festas clandestinas, transporte público lotado, você tá vendo, quer dizer, é culpa de boa parte. O que me entristece, professor, é o seguinte, é que as mesmas pessoas que desobedecem às regras de isolamento sanitário são as mesmas que embarcam no discurso negacionista do presidente. É quem chama jornalista de jornalista. Por exemplo, é um presidente que coloca um negro na Fundação Palmares, que tem a responsabilidade de fazer política de promoção da igualdade racial, que ignora o racismo, que nega o racismo no Brasil. Quer dizer, isso é o governo da estupidez, do absurdo.
E um monte de gente embarcando. Gente que condena a imprensa, condena os veículos tradicionais da imprensa brasileira para alimentar fake news. E até que ponto nós, que temos uma responsabilidade aqui na televisão, vamos alimentar essa ignorância? Nós não podemos fazer isso. Olha, gente, falando ainda sobre a pandemia, sobre a Covid e também sobre a gripe, tá? Nós vamos para um ao vivo novamente com o repórter João Fernandes, porque ele tem informações importantes, viu? Várzea Grande aí está entrando no novo ciclo de imunização da Covid-19. Será mesmo? João, conta pra gente. Hoje seria uma nova faixa etária de imunização, uma expectativa aí para os jovenzinhos de 45 anos e também, João, tem a vacina da gripe. Hoje começa o inverno, a gente sabe que a cobertura vacinal da gripe também foi muito baixa. Explica pra gente aí quais são as novidades de Várzea Grande. A vacinação avançando por aqui, viu, Luciana? Como você falou, para a Covid-19, 45 anos até 59 sem comorbidade, mas também a importância muito grande da vacinação contra a gripe, a H1N1, até porque você consegue acabando descartando algumas coisas, né? Para falar sobre esse assunto, a gente convidou aqui a Superintendente de Saúde de Várzea Grande, Helva Cristina Teixeira. A gente estava conversando aqui, né, Helva, fora do ar, 33% apenas até agora é a adesão da vacina contra H1N1. É um número que traz uma preocupação muito grande, né? Bom dia para você, obrigado por aceitar o convite de falar com a gente aqui no ANF. Bom dia. Então, é uma porcentagem ainda baixa, levando em consideração que a nossa meta é de 90% do grupo prioritário. Né? Então, as pessoas que fazem parte desse grupo prioritário, elas têm que ir em busca da vacina, porque vai evitar até mesmo um óbito, porque ela é uma doença respiratória também e pode levar, sim, ao óbito. Ou seja, está muito longe do ideal, então. Está sim. Então, a gente faz o apelo à população que é do grupo de risco, que procure uma unidade de saúde. Nós temos a vacina em todas as unidades aqui de Várzea Grande e estamos funcionando das 7h30 até as 10h45 e da 1 até as 16h45. Qual seria a explicação dessa adesão tão pequena assim, Real? Então, a população ela ainda tem um pouco de receio de ir até as unidades básicas, né, com medo, até medo da transmissão do Covid. Mas todas as unidades de Várzea Grande, elas estão preparadas para estar recebendo essa população que fazem parte desse grupo prioritário. Então, ela tem uma organização para estar evitando esse risco de contaminação. Já está entrando aí no 9º grupo prioritário, ou seja, já na terceira fase e nada do pessoal aparecer nos postos. Nós estamos na última fase, né, que ela se encerra agora no começo do mês 7, e nós fazemos o apelo para a população estarem procurando as unidades de saúde. O inverno está chegando, a gente sabe que nesse momento as doenças respiratórias elas aparecem com mais força. Então, estar vacinado nesse momento de pandemia contra a H1N1 também é extremamente importante. Extremamente importante, que a gente consegue fazer até um diagnóstico diferencial até mesmo para o Covid. Agora, sobre Covid, né? Já aproveitando a sua deixa, a Covid entra numa nova fase também aqui em Várzea Grande, 45 a 59 anos, um novo grupo prioritário também. Tem vacina para todo mundo por enquanto? Temos vacina, nós baixamos a faixa etária, né? Então nós estamos agora no grupo de 45 a 49 anos. Sem comorbidade, desculpa só cortando. Sem comorbidades. Lembrando que os outros grupos ainda continuamos a vacinação paralelamente. Não é que tenha acabado para os outros. Quem não tomou ainda pode procurar a unidade básica de saúde onde é feita a aplicação dessa vacina, que tem também, e agora a partir dessa idade. Tem que fazer o cadastro? Já fez o cadastro? Como que funciona? Explica para quem está em casa, Helva, por favor. Então, a vacina do Covid ela não está funcionando nos postos de saúde. Nós temos alguns pontos em Várzea Grande, né? Então, nós temos uma escala, uma agenda semanal. Nós temos a vacina, as pessoas precisam entrar no site da Prefeitura de Várzea Grande, fazer o seu cadastro. Após, a gente faz uma avaliação prévia, uma triagem. São todos os moradores de Várzea Grande. Então, nós fazemos uma avaliação do cartão do SUS. Então, só vai entrar para vacinação conosco aqueles que têm o cartão do SUS com residência em Várzea Grande. Então, a pessoa, após isso, ela precisa ficar monitorando o site da Prefeitura de Várzea Grande com o seu CPF para olhar a data e o horário da sua vacinação. Essa vacinação está avançando, para encerrar contigo, Helva, está avançando porque uma outra informação, outro dado preocupante também.
Tem gente escolhendo vacina, é isso, eu não quero essa, eu quero a outra. Peraí, não é um passeio num shopping, não é fazendo compras. É isso que está acontecendo aqui também? Infelizmente, sim. Tem uma porcentagem que chega nos pontos de vacinação, quando nos pergunta qual é a vacina, eles se recusam e vão embora, infelizmente. Isso, vocês estão planejando colocar essa pessoa para o final da fila? Qual que é o plano? Então, nós ainda estamos num planejamento, né, numa organização para a gente deixar essa pessoa para um outro momento e dar prioridade para aquelas pessoas que realmente querem vacinar. E um dos motivos foi a gente estar fazendo, já indo para uma nova faixa etária. Você acha que o que vem sido dito pelo governo federal, principalmente, desclassificando algumas vacinas, você acha que é isso que está provocando, não é, essa escolha, essa procura por determinada vacina, Helva? As redes sociais, a mídia, então assim, a população, ela fica com a cabeça, né, então assim, ela fica escolhendo. Então a gente sabe que a vacina do Covid, a gente não pode escolher, ela salva vidas, independente de qual tipo de vacina que ela vai ser aplicada. Então ela já tem uma cobertura vacinal, então a importância é a gente vacinar o maior número de pessoas, que só assim a gente vai conseguir voltar a ter uma vida normal. As três estão sendo aplicadas aqui, da AstraZeneca, Pfizer e a Coronavac. Todas elas têm a mesma função, é isso? Então não adianta escolher? Exatamente, todas elas têm a mesma função, que é a proteção da Covid-19. Ok, Helva, obrigado pelas informações. Tá? Aproveito, viu, Luciana, só para finalizar, para falar dos números totais da Covid-19 aqui no nosso estado. Nas últimas 24 horas, infelizmente, mais 29 pessoas perderam a vida para a Covid-19 aqui em Mato Grosso. Além disso, também novas pessoas, infelizmente, se infectaram. Mais pessoas se infectaram com o vírus da Covid-19. Então, portanto, os números totais a gente acompanha agora na tela, nessa arte que a gente prepara para você. Mato Grosso, que tem até agora 439.103 casos confirmados. Pessoas que perderam a vida, perderam a batalha para essa doença tão terrível, né? 11.664 mortes até agora. Pacientes recuperados, 413.340. Pessoas internadas, né? Tratando a Covid-19, 1.654 em monitoramento, 12.380 pacientes. A boa notícia é que a taxa de ocupação dos leitos de UTI sofreu uma leve queda. Está com 78,24% de ocupação neste momento. Já os leitos de enfermaria, também da rede pública, 42%. Portanto, esses os números totais da Covid-19 aqui no nosso estado. E, lamentavelmente, nas últimas 24 horas, mais 29 pessoas perderam a vida. Viu, Luciana? Volto com você. Oi, João, obrigada, viu? Olha, informações importantes. As pessoas estão deixando de tomar a vacina da gripe e também muitas outras, a da Covid-19. Eu vou estourar só um pouquinho, gente, o tempo desse nosso primeiro bloco, porque você em casa está querendo participar conosco aqui o tempo todo. Eu não posso deixar de mostrar também a sua opinião. Eu vou ler mais algumas mensagens, são muitas e não param de chegar. Bancada, o presidente da República não pode ser responsável pelas mortes no Brasil. E o STF vai ficar de fora? Eles que deram poderes aos governadores e prefeitos. Um outro comentário, nunca foi pela saúde. Acordem, senhores. Só uma pergunta para que possa continuar assistindo esse programa como fonte de informações. Esta bancada, teria alguém que toma um medicamento sem aprovação pela instituição responsável? Ou o programa não autoriza os jornalistas e comentaristas responder? A Maria está perguntando. Ficou claro que a compra da vacina antes da aprovação era uma pré-compra, só para garantir que não faltaria. Mas o charlatão que está na presidência levou na brincadeira. Talvez somos o segundo país que mais morre porque nos demais não fizeram política com a doença. Não tem o STF que apoia e solta bandido. Um relator de CPI que tem processos e não culpa governos e os desvios de verbas. Bom dia. Quem faz festa não é somente quem apoia o presidente, senhor. Eu, Márcia, conheço petistas que fazem festas, viajam e posam de que está a favor do bem. A diferença é que o presidente não é hipócrita. Outros falam e não fazem.
E quanto à corrupção, mata? Quem é culpado? Estão colocando Lula como inocente. STF. Bom, muitos são os comentários aqui, não consegui ler todos, mas continue participando aqui conosco, ok? Agora a gente vai ainda continuar falando sobre a vacina, mas vamos lá para a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, porque o deputado Wilson Santos apresentou um projeto de lei que tornaria a imunização contra a Covid obrigatória para os servidores estaduais. Vamos conferir então. Bom dia a vocês da bancada e que nos honra com audiência em casa aqui na Notícia de Frente. Eu vou conversar com o deputado Wilson Santos para a gente entender esse projeto, o andamento dele na Assembleia e o que essa lei pode assegurar na campanha de vacinação. Todos nós estamos surpresos com o elevadíssimo número de pessoas que não querem vacinar. Uma boa parte de pessoas que já tomou a primeira dose e não volta para tomar a segunda dose. Eu não sei o que está acontecendo. E a Constituição diz claro que ninguém nesse país é obrigado a fazer nada senão por força de lei. Então, eu estou apresentando, já está tramitando na casa há mais de uma semana, um projeto de lei que torna obrigatória a vacinação em todo o território de Mato Grosso, em consequência desse desestímulo, dessas ausências de milhares e milhares de mato-grossenses nas filas de vacinações. Deputado, chega a ser um contrassenso ver que houve todo um empenho, inclusive, do Poder Legislativo, foi aberto um ponto de vacinação na própria Assembleia e nós temos aí no caso da educação, só na capital, em torno de 1.600 profissionais que não compareceram até agora, embora já tinham agendado essa vacinação. O senhor acredita que só com uma lei para fazer com que pessoas se vacinem? Eu não fiz antes nenhum projeto nesse sentido, porque sempre achei que a consciência ia levar as pessoas à vacinação. Mas, lamentavelmente, o que temos visto é um desprezo pela vacina e nos forçou a apresentar esse projeto. Vou pedir, inclusive, regime de urgência para apreciação dele, para que o governador possa sancioná-lo e tornar a vacinação em Mato Grosso obrigatória. Ah, mas eu não quero vacinar. Você não quer vacinar? É uma coisa, certo? É da sua cabeça. Mas você não está colocando só em risco a sua saúde. Hoje eu recebi em meu gabinete o Itamar Lourenço, ele é de Poconé. Ele me contou que morreram 20 pessoas da família dele por Covid. Dizimou quase toda a família dele. 20 pessoas de uma mesma família em Poconé morreram. Então, não é que você quer ou não quer, porque a Covid não escolhe pobre, rico, branco, negro, índio, não, ela está pegando todo mundo. Então, quando você não aceita vacinar, você pode ser um enorme transmissor da doença. Então, é preciso, sim, infelizmente no Brasil, obrigar que as pessoas sejam vacinadas. Mas existe também uma base na Constituição também, deputado, de que ninguém é obrigado a tomar um medicamento que ele não concorde, ou que ele acha que isso não vai ser, digamos, uma proteção para ele, ou seja, o direito individual de cada um. Isso já é suplantado, ou seja, a partir de uma lei e por essa necessidade sanitária da Covid, isso fica em segundo plano? Olha, eu respeito aquelas pessoas que pensam assim, mas desde que elas vivam isoladas. Se elas viverem numa caverna, sozinhas, sem contato com ninguém, eu aceito esse posicionamento. Agora, a partir do momento que elas se socializam, elas dividem ambientes com familiares, com colegas de trabalho, na minha concepção, tem que vacinar. Qual que é a ideia de punição para servidores e também para a iniciativa privada, quem atua no mercado privado, caso não se vacine, deputado? Olha, ele perde uma série de direitos a concurso público, uma série de vantagens. Isso no caso do servidor. Aqui também tem uns negacionistas também, né? Mas o importante é a maioria. Eu tenho certeza que a maioria entende que essa retração na vacinação precisa ter uma resposta. E a resposta é a obrigatoriedade. Nas imagens do Benedito Costa, José Porto para a Notícia de Frente. Obrigada, Porto. E nós vamos continuar falando, viu, sobre esse assunto, mas depois do intervalo, que nós temos ainda uma participação ao vivo aqui com também deputado Lúdio Cabral. Volte conosco, viu? São 6 horas e 52 minutos, estaremos aqui esperando por você.